Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos para a nossa primeira aula de Química deste ano e nessa primeira aula nós vamos falar sobre o estudo dos gases. Para a gente poder começar a falar do estudo dos gases, a gente tem que lembrar algumas características gerais do estado gasoso. Primeiro, os gases eles sempre tendem a ocupar todo o volume do recipiente que os contém. É o que a gente chama de capacidade de expansão. Então, se você coloca um gás em um recipiente, ele vai ocupar todo o espaço disponível para ele. Segundo, os gases possuem massa. Isso significa que volumes iguais de gases diferentes apresentam massas diferentes. Terceiro, os gases são menos densos do que os sólidos e os líquidos. Então, uma substância no estado gasoso vai ocupar um volume maior do que a mesma quantidade dessa substância no estado líquido ou sólido, exatamente porque você tem uma densidade menor para os gases. Os gases sempre se misturam entre si, que é o que a gente chama de capacidade de difusão. Mais uma característica: os volumes dos gases variam muito com a pressão e com a temperatura, que é o que a gente chama de capacidade de compressão e dilatação. E nós vamos ver como isso funciona. As partículas de um gás, ela possuem alto grau de liberdade. As moléculas elas estão sempre muito afastadas umas das outras, praticamente sem interação. E todas as partículas de um gás, elas se movimentam de maneira contínua e desordenada. Isso é o que a gente chama de movimento browniano. Ou seja, se você tiver um determinado gás dentro de um balão, todas as partículas lá dentro, elas vão estar em movimento, é um movimento constante, e esse movimento ele é aleatório na sua direção. Então não é ordenado e enquanto essas partículas batem na parede do balão, elas geram uma pressão dentro desse recipiente, tá certo? Então, se dentro de um balão a partícula se choca contra as paredes internas do recipiente, isso vai gerar uma força por unidade de área, que é exatamente a definição de pressão. Então, todo gás exerce uma pressão no recipiente que o contém, e é um processo natural ocasionado pela movimentação e o choque das moléculas desse gás dentro deste recipiente. Se você aquecer um gás, o que vai acontecer? Você vai aumentar a velocidade com que as moléculas desse gás se movimentam dentro deste balão, desse recipiente. E isso vai gerar um aumento da energia cinética, que vai acabar ocasionando um aumento da pressão dentro do recipiente. Porque se as moléculas estão se movimentando mais rapidamente, elas vão se chocar com mais força nas paredes. Então, isso é uma das propriedades que nós vamos estudar para os gases. Quando a gente tem os gases se comportando respeitando essas características gerais, a gente chama esse gás de um gás ideal ou gás perfeito. Existem também os gases reais, que vão se comportar de maneira ligeiramente diferente por não estarem confinados dentro de um recipiente controlado. Todo gás ele sempre vai funcionar sob três variáveis: a pressão, a temperatura e o volume. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas variáveis. Primeiro, começando pela pressão. A pressão, ela é definida como quociente entre uma força e a área da superfície onde a força é aplicada. Então, se a gente está falando de um gás confinado dentro de um recipiente, essa pressão ela vai ser exercida contra as paredes internas do recipiente que o contém. As unidades de pressão que nós vamos trabalhar são principalmente a atmosfera, temos também milímetros de mercúrio, uma atmosfera equivale a 760 milímetros de mercúrio, que também equivale a 760 torr. Nós também temos a possibilidade de usar a unidade Pascal, então 1 atm equivale a 10 elevado a 5 Pascal, e também temos a possibilidade de usar o bar. 1 atm equivale a 1 bar. Então,
A atmosfera, que é o ATM, vai ser a unidade que nós mais vamos trabalhar, mas a gente tem também o aparecimento de milímetros de mercúrio em algumas questões. Com menos frequência, a gente vai ter o torr, o pascal e o bar. Segunda variável de estado que nós temos para os gases, a temperatura. A temperatura, ela depende da velocidade, ou seja, do grau de agitação das moléculas. Mas a gente tem que lembrar de uma conversão que normalmente a gente estuda na física, que é a conversão da escala Celsius para a escala Kelvin. Por quê? Em gases, a gente trabalha com todas as temperaturas sempre em Kelvin. Então, a temperatura em graus Celsius, ela vai ter que ser convertida para Kelvin. Temperatura Kelvin sempre equivale a temperatura Celsius mais 273. Essa é a conversão que deve ser feita em todas as questões que envolvam temperatura e estejam no estudo dos gases. Temos também o volume. E o volume do gás, ele sempre coincide com o volume do recipiente que o contém. Então, algumas conversões aqui que podem ser necessárias. 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, então 1 litro equivale a 1.000 centímetros cúbicos ou 1.000 ml. A unidade preferencial para gases é sempre o litro, porém pode aparecer metro cúbico, decímetro cúbico ou até ml e centímetros cúbicos, e essas conversões elas precisam ser realizadas. Uma outra unidade que a gente vai precisar um pouquinho mais para frente é o número de mols, que corresponde ao número de mol de um gás contido num dado recipiente. O número de mols não é uma variável de estado, mas a gente vai considerar em algumas situações. Relembrando, número de mols a gente pode calcular como a massa sobre a massa molecular da substância. Então, se eu estou falando de gases, vai ser a massa que eu tenho no recipiente dividido pela massa molar do gás que eu estou estudando, certo? Vale relembrar, a gente tem duas condições que normalmente são feitas as experiências relacionadas à química. A CNTP, que são as condições normais de temperatura e pressão, que é a temperatura de 0 graus Celsius ou 273 Kelvin para gases, pressão de 1 atm ou 760 milímetros de mercúrio. E temos também a CATP, que a única diferença é que, ao invés de usarmos a temperatura de 0 graus Celsius, a gente usa a temperatura ambiente, por isso CATP, que é 25 graus Celsius ou 298 Kelvin. Então, às vezes as questões de gases, elas mencionam como CNTP ou CATP, e aí você precisa lembrar, CNTP eu estou em 0 graus Celsius, CATP eu estou em 25 graus Celsius, correto? Falando um pouquinho sobre as transformações gasosas. As transformações gasosas são leis experimentais que vão mostrar como varia o volume de um gás quando a sua pressão e a sua temperatura também variam. Então, a gente está falando de transformações físicas. O gás não vai mudar a sua fórmula química, ele não vai deixar de ser o gás original. Então, se eu estou falando de oxigênio, eu vou continuar com gás oxigênio, fórmula O2. Se eu estou falando de gás nitrogênio, eu vou continuar com N2, tá certo? Eu vou estar falando aqui somente de transformações físicas. Todas as transformações gasosas, elas são aplicáveis ao modelo dos gases ideais. Mas o que é um gás ideal? Um gás ideal, as suas partículas não interagem entre si, elas vão ocupar um volume desprezível no espaço, então eu estou considerando partículas tão pequenas que o volume delas não vai ser considerado para o volume total, e as partículas vão estar muito distantes umas das outras. Então, transformações gasosas eu considero para gases ideais. Nós temos três transformações gasosas. Primeiro, a transformação isotérmica, chamada também de lei de Boyle-Mariotti. A transformação isotérmica, ela diz que, para uma dada massa de gás a temperatura constante, então isotérmica de temperatura constante,
o volume ocupado pelo gás é inversamente proporcional à pressão exercida por ele. O que isso significa? Se eu mantiver a temperatura constante, toda vez que eu diminuir o volume, eu vou aumentar a pressão. Então, aqui eu tenho uma determinada pressão P1. Quando eu diminuo o volume, a minha pressão fica maior, eu estou aproximando mais as moléculas porque o volume está menor dentro do recipiente. Então, se eu diminuo o volume, eu aumento a pressão. A gente pode ver isso graficamente. Aqui eu tenho um gráfico onde eu estou saindo de um volume V para um volume V sobre 2, ou seja, eu estou reduzindo o volume à metade. A minha pressão inicial era 1 atm. Quando eu diminuo o volume, a minha pressão aumenta. Neste caso aqui, ela aumenta para 2 atm. Então, o que a gente pode notar? A gente pode notar que o volume P vezes V, ele nas duas situações corresponde a um mesmo valor, que a gente chama o valor K. Então, se eu tenho um volume V com a pressão 1, eu tenho um total de V. Se eu tenho um volume V sobre 2 com a pressão 2, eu vou ter um total de V também. Então, eu tenho uma igualdade entre P1 vezes V1 e P2 vezes V2. Então, o aumento da pressão sempre vai acarretar uma diminuição do volume ocupado pelo gás, de maneira que o produto entre essas duas grandezas seja uma constante que a gente chama de K. Então, a gente pode reduzir isso para a fórmula P1V1 é igual a P2V2. Essa é a fórmula para as transformações isotérmicas. Temos também as transformações do tipo isobáricas, que são a lei de Charles. Para uma dada massa de um gás a pressão constante, então isobárica vem de pressão, o volume ocupado pelo gás é diretamente proporcional à temperatura absoluta. O que isso significa? Se eu resfriar o gás, o meu volume diminui. Se eu aquecer o gás, o meu volume aumenta. Porque se eu estou mantendo a pressão constante, se eu tenho um determinado estado V1 e eu passo para um determinado estado V2, onde eu aumentei o meu volume, para que a pressão exercida por essas moléculas na parede do recipiente se mantenha constante, eu preciso aumentar também a temperatura. Porque lembra, a pressão depende da agitação das moléculas, que consequentemente depende da temperatura. Se eu não posso mudar o valor da pressão e eu estou dando mais espaço para as moléculas, quando eu dou mais espaço para as moléculas, a pressão deveria diminuir. Mas se eu preciso que a pressão se mantenha, eu preciso fazer o quê? Aumentar a temperatura, porque aí as moléculas vão se agitar mais e vão manter o valor da minha pressão. Graficamente, o que a gente tem? Se eu tenho uma temperatura de 100 Kelvin e um volume V, caso eu dobre essa temperatura, passe para 200 Kelvin, o meu volume também vai aumentar na mesma proporção. Então, toda vez que eu modifico o volume, a temperatura vai na mesma proporção e vice-versa. Então, o aumento da temperatura, ele sempre vai acarretar no aumento do volume e eu vou ter um quociente V sobre T sempre igual a uma constante. Então, eu posso dizer que a transformação isobárica tem como fórmula V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2, tá certo? E a última possibilidade de transformação que nós temos é a transformação isocórica ou isovolumétrica, que é a lei de Gay-Lussac. Para uma dada massa de gás a volume constante, a pressão exercida pelo gás é diretamente proporcional à temperatura absoluta. O que eu quero dizer com isso? Aqui eu estou fixando o volume, então não vai mudar o espaço que as moléculas têm lá dentro. Por quê? Se eu quero fazer com que a pressão exercida pelas moléculas na parede do recipiente aumente sem mexer no volume, a única maneira de eu conseguir isso é agitar mais essas moléculas lá dentro. Então, eu preciso que a minha temperatura aumente também. Então, graficamente,
o que a gente vai ter? Se eu tenho um volume 1 numa determinada temperatura T, se eu aumento a temperatura, o meu volume também tem que aumentar. Ou seja, o aumento da temperatura acarreta um aumento na pressão exercida pelo gás. Então, o quociente P sobre T tem que se manter constante, o que faz com que a minha fórmula para as transformações isocóricas ou isovolumétricas possa ser reduzida a P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Todas essas transformações que a gente viu isoladamente, elas podem ser unidas no que a gente chama de equação geral dos gases, que é a equação que relaciona as três transformações gasosas em uma única equação. A equação geral dos gases, ela é P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2, que é popularmente conhecida como PVT-Povotó. Então, vocês podem usar a equação geral dos gases e adaptá-la a cada transformação que você tenha. Se todas as três variáveis estiverem sendo modificadas, você vai usar a equação com as três variáveis. Se você estiver numa transformação isotérmica, o T1 é igual ao T2. Então, você vai cortar os denominadores e vai ficar somente com P1V1 igual a P2V2. Se você estiver numa transformação isobárica, P1 é igual a P2. Então, a sua fórmula vai ser somente V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. E se você estiver numa transformação isocórica ou isovolumétrica, o V1 é igual ao V2. Então, a sua fórmula vai ser somente P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Então, a gente tem uma única fórmula que a gente consegue tirar as três relações das transformações gasosas. Então, vocês não precisam decorar 4 fórmulas. Vocês precisam apenas ter a equação geral dos gases e saber reduzi-la às transformações individuais. Tá certo? Bom, gente, deixei aqui 3 questões de transformações gasosas para vocês aplicarem. Essas questões também têm conversão de unidade envolvida, exatamente para a gente treinar também as conversões de unidade, tá certo? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima!